Bom dia, pessoal. Tá todo mundo escutando? Palestra muda, beleza? Show de bola, gente. O objetivo de hoje é falar um pouquinho da abordagem que a gente trouxe, né, e vem trazendo aí no mercado, que a gente entende que vem mitigando o risco de fato, né, que é um pouco de postura de adversário e ação de C-level, né? O que é isso? A gente vai falar um pouquinho mais no detalhe. Mas o grande ponto é que quando a gente fala dessa abordagem, a gente entende que existe uma oportunidade realmente de redução de risco no curto prazo, né? E de acordo com os levantamentos que a gente fez, o panorama do risco digital, toda a consolidação de dados que a gente fez aí nos últimos 12, 18 meses, a gente identificou que é possível, né, sair do diagnóstico e de fato ir para a mitigação de risco real, tá? Então, primeiro trazendo um fato que a gente identifica na rotina das empresas, né? Acho que acaba que o excesso de informação hoje, ele vira um ruído no dia a dia. Então, naturalmente, existe aquele ditado, né, que o data is the new oil. Concordo, informação é super importante e valiosa, mas de fato, quando essa informação é excessiva, né, e não é tratada da melhor forma ali, de forma efetiva para mitigação de risco, existe um risco de se perder, né? E esse excesso de informação virar um ruído no final das contas, né? Ou seja, esses relatórios de riscos acabam não mitigando o risco no final das contas, tá? E o que a gente entende como uma mudança necessária, né, nessa abordagem para a cibersegurança? É o que a gente chama de postura de adversário e ação de C-level. O que é isso? É basicamente fazer com que a estratégia de segurança ela seja pautada de fato pela visão do adversário. Então, como que um atacante, como que um agente criminoso ele está enxergando a superfície digital da nossa organização, né? E à medida que eu tenho essa visão, essa percepção do atacante, eu preciso agir de forma efetiva. Tanto do ponto de vista técnico para mitigação de risco, mas também naturalmente olhando para o negócio. E o que eu quero dizer com isso, né? É importante que toda ação, toda iniciativa de cibersegurança ela esteja conectada com o negócio para garantir que de fato vai estar agregando, né? No final das contas, o risco cibernético ele deve ser tratado como um risco corporativo, um risco de negócio. Então, a gente entende que com a percepção do atacante, mais uma ação efetiva que vai ter a visão de negócio para mitigação de risco, é possível de fato agregar valor ali e mitigar esses riscos que a gente vem tratando, tá? E como que isso é feito? Existe primeiro uma missão inicial, né, que é identificar esse risco. Então, de fato, eu estou olhando para aquele risco que está mais iminente na minha superfície, eu tenho uma visão do atacante para esses riscos que impactam, né, e importam para o negócio, no final das contas. Existe uma resiliência contínua, ou seja, como que é a minha capacidade de reação na hipótese de incidência de um ataque, né? Ou seja, se eu sofro um ataque, eu estou preparado para responder ou não? Eu acho que esse é um gap também que a gente vai tratar um pouco mais no detalhe, tá? Quando a gente fala de gestão de risco de terceiro, né, o TPRM, Third Party Risk Management, a gente está tratando de fato o risco de terceiro como crítico, né? A gente está tratando ele de forma efetiva, mapeando quais são os fornecedores críticos, como que esses fornecedores podem impactar na cadeia de valor das nossas organizações. Com certeza existem gaps aí, oportunidades de melhoria nessa gestão de risco de terceiro, que a gente vai falar um pouco mais à frente também, tá? É preciso que a gente tenha uma governança viva, né, e conectada com a estratégia do negócio. Então, a gente está tendo os fóruns efetivos, né, os fóruns adequados para discussão, olhando para os indicadores corretos, as métricas corretas. É um gap também que a gente identificou quando a gente fez esse levantamento aí ao longo dos últimos meses, tá? E quando a gente fala do problema nacional de cibersegurança, a gente pode resumir ali talvez em 4 grandes gráficos, né? Que a gente fala primeiro de maturidade em segurança cibernética, ou seja, qual o nível de maturidade em segurança cibernética das organizações no cenário Brasil, né? A gente tem uma estratificação, o estudo é muito mais completo, não vou entrar no detalhe aqui agora, mas a gente identificou ali que o nível médio, né, de maturidade em segurança cibernética é de 1,61, ou seja, um tanto quanto baixo para a nossa realidade, né? E a gente faz essa estratificação aqui por segmento. Além do segmento, a gente faz essa estratificação também por faturamento, né? Ou seja, por faixa de faturamento dessas organizações. E aí a gente tem algumas outras estratificações aqui, como quantidade de colaboradores, enfim, isso tudo no estudo está um pouco mais detalhado, tá? E a segunda informação relevante é o KRI, que é o Key Risk Indicator, né? Ou seja, qual o nível de risco, considerando diversos fatores ali do negócio dessas organizações, né? Falando de risco cibernético especificamente. Então, a gente identificou que o risco cibernético das empresas média ali é de 7,97, ou seja, muito alto, né? Perto ali do alto para o severo. Mas acho que o que mais surpreende não é, na verdade, nem esse resultado por si só do 7,97. É o apetite a risco que as organizações estão dispostas a ter, né? Ou seja, que é um resultado de 5,4. As empresas estão correndo um risco maior do que elas estão dispostas a correr, do que o negócio está disposto a correr. Então, existe um desafio natural aí de trazer esse nível de risco, né, de 7,97 para 5,4. E é como a gente discute um pouco de como fazer isso, né?
E na sequência, para fechar esse problema, a gente também fez mais de 120 incursões nos últimos meses, onde a gente tirou 2 indicadores principais, né? Um é o Q-Chain Score, e o que é esse indicador? É basicamente identificando numa escala objetiva ali de 0 a 10 o impacto potencial de um ataque, né? De um ataque cibernético, ali, um ataque criminoso, através de uma simulação. Ou seja, se aquela simulação não tivesse sido um teste, né? Não tivesse sido um exercício controlado, fosse um ataque de fato, qual seria o nível de impacto no negócio? E aqui considerando os pilares fundamentais da segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade, né? Então a gente chegou numa média ali de 8,5, ou seja, um nível de impacto muito alto para os negócios, né? E mais uma vez estratificando isso aqui por segmento. Então a gente vê o varejo despontando ali com um impacto médio de 9,5, por exemplo. E a pergunta natural que surge na sequência de uma análise de impacto desses ataques é de qual é a probabilidade desses ataques ocorrerem, né? Então, numa escala de 0 a 10 também de forma objetiva, considerando aqui a complexidade das técnicas que foram utilizadas, né, a sofisticação dessas técnicas, a dificuldade de exploração, o tempo de exploração, a gente chegou ali numa média de 7,5, né? Ou seja, também numa escala de 0 a 10 é muito provável que esses ataques ocorram. Então, quando a gente trata do cenário do risco digital no Brasil, é um cenário crítico, porque eu tenho um impacto potencial muito alto, com uma probabilidade muito alta de ocorrência. E isso deveria minimamente preocupar nós ali como profissionais de cibersegurança, tá? E o que a gente entende que pode tratar isso de forma mais efetiva, né? Essa abordagem que a gente comentou no início, que é a postura de adversário com a ação de C-level, ou seja, entendendo como o atacante enxerga a nossa superfície e como que eu reajo a isso. Só que essas minhas medidas mitigatórias, né, esses recursos empregados, e quando eu falo recurso, não é só recurso financeiro, né? É tempo, são pessoas realmente focadas naquilo, precisam ter uma ação que se conecte com o negócio, né? Então a gente entende que essa postura de adversário mais ação de C-level é a chave ali de fato para a mitigação de risco efetiva, tá? Isso nasce da junção, né? A GC Security é uma consultoria com mais de 15 anos de mercado, com uma excelência técnica muito grande, reconhecida, e a Falcone com uma excelência em gestão também e estratégia, né? E daí a gente tem a origem da Vultus, tá? Só dando uma breve introdução aqui sobre a empresa. E recentemente essa abordagem ela foi reconhecida ali por órgãos relevantes, né, como o ISD. Então essa abordagem foi reconhecida no quadrante de gestão de vulnerabilidades baseado em risco, né, com o Red Team como líder de mercado, como autoridade ali, né, em serviços estratégicos de cibersegurança e também como inovação no mercado ali de serviços técnicos de segurança, tá? Então é o que a gente entende como efetivo e o mercado vem reconhecendo como efetivo também, tá? E daí, quando a gente fala do problema, né, desse problema que a gente comentou do mercado, tem 3 temas que são bem quentes, né, estão sendo muito discutidos naturalmente. Isso aqui não é um rol exaustivo de iniciativas, mas são pontos que estão quentes e precisam ser discutidos o tempo inteiro. Que é a dinâmica de Red Team Assessment, a dinâmica de SGSN, né, ou seja, do Sistema de Gestão de Continuidade de Negócio, do TPRM também, como eu comentei no início, que é a gestão de risco de terceiros, tá? E qual é o ponto, pessoal? Assim, todas essas iniciativas, se feitas de forma isolada, elas perdem um pouco do poder ali, né? A gente precisa orquestrar isso com uma governança robusta, ou seja, organizar como que isso vai ser executado ao longo do tempo, como que a visibilidade desses resultados vai ser dada, como que as ações vão ser tratadas e tomadas a partir desses resultados, né? Então, falando primeiro sobre a dinâmica de Red Team Assessment, assim, o que a gente entende, né? Tem uma diferença ali entre uma simulação de fato, né, de um ataque real ali, com, entre aspas, pentest baratinho que a gente vê pelo mercado, tá? Então, pra gente, quando que o RTA ele é bem feito, né? Quando eu identifico o risco iminente, quando eu tenho uma abertura num escopo, né? Ou seja, um escopo não exatamente delimitado, mas sim sob a visão do atacante, que em tese não teria um escopo definido, e quando os insumos desse teste, eles priorizam de fato as vulnerabilidades e gaps ali que precisam ser atacados e priorizados, né, para tomada de ação, né? E como que isso é feito? Cara, é através de testes abertos, né, de escopo aberto, de tentativa de quebra de perímetro, com dinâmicas de black box, ou então com cenários específicos simulando insider malicioso, mas basicamente sem uma limitação muito clara de escopo, porque é o que o atacante faria, né? Não teria um escopo muito bem limitado ali. Então, sendo criativo nos TTPs, ou seja, nas técnicas e procedimentos padrões que vão ser executados no teste, e utilizando vetores comuns. Ou seja, muitas vezes, o vetor inicial para um ataque, ele não é uma vulnerabilidade um tanto quanto complexa, né? Pode ser uma credencial vazada, uma engenharia social, algo do tipo. Então, é realmente simular o que o atacante faria, né? E o que a gente entende como resultados esperados a partir daí? A gente precisa basicamente de gerar, né, um insumo técnico ali, ou seja, um relatório técnico rico para mitigação de risco, para o time técnico poder atuar, mas também uma abordagem executiva, um insumo executivo para tomada de decisão, para garantir que o negócio está alinhado com o nível de risco que essas organizações estão correndo, ou querem correr ou não querem correr, basicamente, né?
E para isso, para ter esse engajamento executivo, a gente entende que é exigido, na verdade, um storytelling rico, né? Ou seja, conectando o tema com o negócio o tempo inteiro, né? Para garantir o engajamento das demais áreas que não são áreas de negócio. Daí a gente começa a mudar a percepção da área de segurança sendo uma área chata, que está atrapalhando o negócio, está atrapalhando o desenvolvimento de produto, por exemplo, né? E, naturalmente, aí o que a gente espera com isso também no final é que custos com incidentes sejam evitados, né? Ou seja, essas kill chains, essas cadeias de evento dos ataques que são exploradas durante um Red Team Assessment seriam exploradas por um atacante, né? Não é uma questão de se, é uma questão de quando. Então, a ideia é que a gente consiga antecipar isso e, naturalmente, evite essa materialização desses riscos, né? Então, em algumas grandes etapas aqui, a gente fala muito da simulação do ataque cibernético real, né? Ou seja, quais seriam os caminhos que o atacante iria percorrer de fato, né? Sem definir muito o cenário ali. A ideia é que a gente identifique riscos críticos, né? Riscos iminentes. O objetivo do Red Team Assessment não é fazer um teste exaustivo, né? Super abrangente, mas sim entender quais são os riscos mais críticos na superfície que vão ser explorados e qual o nível de profundidade que esses testes poderiam chegar, né? Simulando ali naturalmente um cenário real. E, a partir disso, a gente precisa entender como que o time reage, né? Ou seja, como que o Blue Team, ali, o time de defesa, vai reagir. E aí, em muitos lugares, a gente vê uma rixa específica entre Blue Team e Red Team, e isso é algo que, para mim, não faz sentido, né? Assim, a única razão de existir do Red Team é de fato, fortalecer o Blue Team, né? Fortalecer a defesa ali, porque no final das contas é o que o time inteiro quer de segurança. Então, a gente precisa realmente garantir isso, né? Essa conexão ali entre Red Team e Blue Team, entendendo a capacidade e o tempo de resposta do Blue Team, tá? E a gente precisa tratar essas saídas, ou seja, a partir do momento em que eu identifico esses pontos, eu não posso ter um relatório dentro da gaveta, né? Eu preciso garantir a governança disso. E como que isso é feito? Eu preciso dar visibilidade, eu preciso ter recomendações específicas conectadas com o negócio, com uma visão de priorização, né? Naturalmente, talvez não dê para corrigir tudo, mas o que eu deveria me preocupar primeiro? O que é um vetor com um risco mais iminente ali, né? Então, assim, essa é a dinâmica de Red Team, né? Trazendo essa percepção do adversário em relação à nossa superfície. Quando a gente fala de GCN, né, de continuidade de negócio, a gente trazendo um recorte também do panorama do risco digital, que é um estudo que eu comentei que a gente realizou ali em diversas organizações. A gente identificou que quando a gente fez essa análise, né, de diversos processos de cibersegurança, o processo de gestão de continuidade de negócio era um dos mais preteridos ali, né? Ou seja, ele está figurando como o último colocado no nível de implementação ou não implementação, no caso, né? Apenas 21% das organizações tinham um SGCN devidamente implementado. E o que a gente entende como esses pontos devidamente implementados, né, na dinâmica de continuidade de negócio? A gente está falando de ter um BIA, né, de uma análise de impacto ali no negócio de forma estruturada, de ter um plano de continuidade de negócio, né, hipótese de um incidente, de ter um disaster recovery plan. Então, assim, é como que essa organização, se ela está preparada ou não para reagir a um incidente, basicamente, né? E se as pessoas envolvidas, as partes interessadas, estão de fato preparadas para reagir a um ataque. Então, a gente identificou que existe uma carência muito grande no tema especificamente, né? E fazendo um recorte dentro do GCN, a gente identificou que alguns subprocessos ali também estão um pouco mais preteridos, né? Ou seja, quando a gente fala de simulação e tratamento de cenários, quando a gente fala de BIA, quando fala de procedimento operacional para continuidade, né? Ou seja, na prática ali, o que deve ser feito, são processos que têm um gap de implementação muito grande, né? Ou seja, ele 8, 11, 12% apenas implementado. Então, é de fato um cenário preocupante, né? À medida que a gente entende que as empresas têm gaps significativos para responder à hipótese de um incidente, tá? Então, existem algumas perguntas macro, não vou entrar no detalhe de cada uma aqui por conta do tempo, mas o que uma sistemática, né, de gestão de continuidade de negócio precisa responder? Quando a gente fala de estratégia, assim, a gente entendeu qual é a estratégia da organização, né, quais são os riscos priorizados ali, né, quais são os riscos de negócio, não só cibernéticos, mas os riscos corporativos. O risco cibernético está sendo discutido como um risco corporativo. Quando a gente fala de tecnologia e processo, né, quais são as tecnologias, os sistemas, aplicações ali, ferramentas que agregam mais valor e são mais críticos para a cadeia de valor no final das contas, né? Quais são os processos que de fato são críticos para o negócio? Então a gente precisa ter isso muito bem mapeado quando a gente fala de continuidade de negócio para entender qual é o impacto da descontinuidade de cada um, né? Dentro do pilar de pessoas, né, as pessoas estão preparadas, elas têm conhecimento desses riscos, estão preparadas para responder.
E do ponto de vista de governança, né? Ou seja, assim, a gente tem os comitês devidos, né? A gente está discutindo os indicadores de forma clara ali, de forma objetiva, para de fato mitigar risco, pessoal. E acho que aqui a gente fala muito sobre mitigar risco o tempo inteiro, porque esse é o objetivo, né? Não é basicamente implementar uma sistemática de governança que vai gerar um dashboard bacana lá com indicador verde, vermelho e amarelo, né? A ideia é que realmente a gente esteja mitigando o risco no final das contas e agregando valor para o negócio, tá? E quando a gente fala da gestão de risco de terceiros, né, o TPRM, a gente identificou ali que 45% das organizações sofreram algum tipo de interrupção ali nos últimos tempos relacionado a terceiros, né? Então essa é uma informação do Gartner, é pública. Então assim, hoje a gente tem uma cadeia de suprimentos muito complexa, né, e dependente de terceiros de fato. Muita coisa a gente não trata como core e acaba colocando para fora. E é natural isso, né? Mas de fato a gente está preparado e entende qual é a criticidade de cada terceiro no nosso dia a dia. Acho que esse que é o ponto, né? Entender o que é crítico, como que eu faço essa avaliação e qual é o impacto do negócio se naturalmente sofrer alguma descontinuidade ali, por exemplo, né? E apenas 25% das empresas que a gente analisou, né, nesse estudo que eu comentei no Panorama, faziam uma análise estruturada, né, assim, tem um processo estruturado de gestão de risco de terceiros, o que é muito preocupante também, uma vez que assim, não dá para dizer que um questionário de 300 perguntas vai fazer avaliação de risco de terceiro, né? Eu estou testando aquele fornecedor crítico, eu estou exigindo uma postura do fornecedor crítico parecida minimamente com a minha, né, uma vez que o meu negócio está pendurado ali naquele fornecedor. Então esses processos que a gente precisa ter muito bem estruturado e esses passos muito bem claros, né? E tem alguns pilares que a gente trata também quando a gente fala de gestão de risco de terceiros, né? Então, primeiro, procedimentos e práticas, né? Assim, eu tenho papéis de responsabilidade muito bem definidos, né? Os fornecedores entendem a importância ali, né, de todo esse processo, né? Eu tenho uma documentação aprovada para isso, a categorização de cada tipo de fornecedor com nível de criticidade, né? As pessoas estão capacitadas daquele meu fornecedor, né? De fato, qual o nível de capacitação do time que está prestando um serviço eventualmente, ainda que indiretamente, né, que não esteja alocado ali na minha organização, mas que de alguma forma possa colocar a minha organização em risco. Quando a gente fala de governança, né, mais uma vez, a gente está monitorando de fato esse risco de forma recorrente, com os indicadores certos, né, entendendo se aquele fornecedor está aumentando o meu nível de risco ou não. Porque no final das contas, um fornecedor crítico que sofre um ataque, por exemplo, pode comprometer a minha cadeia de suprimentos e naturalmente esse não é o objetivo, né? Então a gente precisa cuidar muito dessa governança, né? E olhando para a tecnologia também, né? Ou seja, as tecnologias que eu uso, né, ali, como que elas impactam no meu negócio, né? E qual é a abrangência e eficácia também desse meu processo de gestão de risco de terceiros. Ou seja, eu estou sendo abrangente, eu estou olhando para todos os pontos que podem impactar o meu negócio. Então, é um ponto crítico que a gente precisa tratar no dia a dia, né? E daí, não vou entrar no detalhe, obviamente, desse framework aqui específico, mas a gente separa a gestão de risco de terceiro em 7 grandes etapas, né? E, naturalmente, ali eu tenho diversas subetapas para avaliação e tirada de conclusão ali para definir se um terceiro ele pode ou não, né? Se ele está apto ou não a fornecer um serviço específico. E mais do que isso, né? Não sendo um snapshot, uma foto momentânea. O risco, ele flutua ao longo do tempo. Então, eu preciso ter um monitoramento desse risco ao longo, né? Então, a gente separa aqui em algumas grandes etapas, primeiro passando pela parte de identificação e classificação do terceiro, ou seja, eu tenho muito claro quais são os tiers de criticidade de cada fornecedor, né? Eu não vou tratar o meu fornecedor, talvez, dependendo do meu negócio, obviamente, né? Tudo aqui é uma resposta da boca, tudo depende, não tem, acho que, nada cravado em pedra. Mas dependendo do meu negócio, um fornecedor, talvez, da papeleira do banheiro não é tão crítico quanto o fornecedor de uma tecnologia específica que eu uso para o meu core de operação. Então, assim, eu tenho esses tiers muito bem definidos, né, com processos muito bem definidos, e essa classificação e identificação de risco inicial. Eu faço essa avaliação preliminar antes de firmar uma relação com o terceiro, né? À medida que eu faço essa avaliação preliminar, eu preciso passar para a etapa de diligência, né, e aprovação daquele terceiro, ou seja, eu tenho claro quais são os critérios que vão ser utilizados, eu estou avaliando de fato qual o nível de risco daquele fornecedor, né, o nível de criticidade de um impacto, se o meu fornecedor sofrer um ataque. Então, a gente precisa entender isso e fazer essa diligência de fato de acordo com a criticidade, né? Ou seja, um fornecedor menos crítico, naturalmente eu tendo a ser um tanto quanto menos criterioso. Mas um fornecedor que ele passa por um nível de criticidade maior, eu preciso ter um nível de critério maior ali na avaliação, né? Mas, obviamente, eu não posso engessar o meu processo de negócio e de contratação, por exemplo, né? E à medida que eu faço essa contratação, eu tenho que fazer de forma recorrente um monitoramento, como eu comentei. O risco, ele acaba flutuando ali ao longo do tempo, né? Ou seja, eu tenho uma foto específica que pode mudar da noite para o dia. O cenário digital, ele é muito dinâmico, então a gente precisa se questionar se a gente, de fato, está fazendo esse monitoramento contínuo, né?
essa análise ali muito criteriosa e recorrente do nível de risco que o meu fornecedor está trazendo para o meu negócio, né? E na sequência eu preciso, obviamente, fazer a governança disso, olhando para os indicadores e entender, né, se aquele fornecedor está aumentando o risco ou não, como que isso está impactando o meu negócio, discutindo isso nos fóruns e comitês específicos, né, de cada organização, considerando a governança de cada organização ali de forma muito peculiar. E por fim, eu tenho a etapa de encerramento, né? Ou seja, à medida que eu encerro a relação com o terceiro, eu tenho muito claro, né, uma política de retenção de informações ou de descarte de informações, como que eu corto os acessos, né? Então, eu tenho mapeado quais são os acessos que aquele fornecedor tem. Então, são algumas perguntas e pontos críticos que a gente precisa responder dentro desse processo maior que é a gestão de risco de terceiros, tá, pessoal? Então, por fim, aqui fechando, um exemplo ilustrativo, né, de um exemplo de roadmap, na verdade, que é construído com base em priorização, ou seja, eu entendo quais são os riscos mais críticos a partir daquela avaliação, né, de risco mesmo, não só residual, mas risco mais iminente ali, e eu começo a priorizar essas ações, essas iniciativas de cibersegurança, né? Não existe uma bala de prata, existe um conjunto de iniciativas, mas elas precisam ser orquestradas e não executadas de forma isolada, com o objetivo, obviamente, de potencializar os resultados de mitigação de risco, né? Então aqui tem alguns exemplos, né? Como a implantação de processos específicos, como uma dinâmica de Red Team Assessment recorrente, de gestão de vulnerabilidades, a estruturação de processos específicos, né? A realização de simulados de crise. Então, assim, como que eu organizo essas iniciativas ao longo do tempo, de forma que eu otimize o meu recurso, né? Tanto de pessoas quanto financeiro, para garantir uma mitigação de riscos efetiva ali, né? Então aqui, por exemplo, um roadmap ali que naturalmente deve ser construído a partir de cada ponto. E fechando, pessoal, a gente vai ter algumas palestras específicas na sala Vultus aqui ao lado, no salão principal, em que vão ser abordados com mais profundidade cada um desses temas que a gente falou aqui. Então estão todos convidados, a gente também está no stand para falar um pouquinho mais, tá bom? Valeu, gente, obrigado.